Tempo Central aqui do Jardim América. Então você tem a oportunidade de estar convocando, chamando seus amigos, seus colegas para estarem participando conosco da Escola Bíblica. Vamos orar nesta manhã em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Pai querido, Pai amado, te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos na Tua presença mais uma vez, Senhor. Ó Pai querido, Pai amado, nós queremos te louvar e te agradecer pelo ar que respiramos, pela vida, por mais um fôlego de vida, Pai, por mais um dia na Tua presença, ó Deus. Pai, que Tu venha abençoar cada um que está a ouvir, ó Pai, esse som, que está a adentrar, Senhor, essa questão online, ó Deus. Que Tu possa contemplar cada irmão, a cada irmã, ó Deus. Desperta o Teu povo, ó Pai, para entender que a verdadeira igreja somos nós. E que nós precisamos estar atentos, ó Pai, em alertas à Tua palavra, a aprendermos mais de Ti, Senhor. Ó Deus querido, Deus amado, vem nos abençoar nesta manhã, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Nós temos a nossa revista, né? A revista da Escola Bíblica Dominical. Você que ainda não recebeu ou não tem, né? Você pode muito bem nos dizer onde é que você mora, que a gente dá um jeito para entregar até você, tá? Mas às vezes tem na internet também meios eletrônicos, a revista é disponibilizada. Então você que tem acesso, ou que não leu a Bíblia, né? Ou que não leu a revista, não deu estudada. Mas hoje nós vamos estudar bastante. Então, convide aí, convoque, né? A igreja agora se mobiliza, porque a gente se mobiliza para outras coisas, mas para as coisas de Deus a gente não quer se mobilizar. Então mobiliza aí o irmão A, o B, o C, chama o irmão, o líder entra lá na live, porque isso é importante, não somente para o crescimento do irmão ou da irmã, né? Ou então você que nunca pisou na Escola Bíblica Dominical, assista agora, né? Online, diretamente pela internet, amém? Então convoca aí os irmãos, chama mais e mais irmãos para estar assistindo a live neste momento, nesta manhã, que nós vamos iniciar a nossa lição. A lição de hoje é uma lição muito interessante, muito bacana, né? Uma lição que traz vários ensinamentos. Quando eu estava estudando, eu disse assim, rapaz, é uma lição que são textos que a gente já leu, mas que muitas das vezes passam despercebidos por nós. Então é uma lição que tem muito a nos ensinar nesse dia. Tem a lição de número 2, de 12 de abril de 2020, que tem como título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. Então, se vocês notaram na nossa lição anterior, a gente ficava só falando, a gente até está, né, melhorando a nossa tecnologia, melhorando com os equipamentos que nós temos disponíveis, né? Agora a gente está aqui com os slides, você pode estar acompanhando também pelos slides que a gente vai ser tocado e falado aqui em cada aula, né? E aí o tema é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Então, primeira coisa que eu faria, a pergunta que eu faria para você que está nos ouvindo, nos assistindo neste momento, o que é sublimidade? Porque às vezes a gente pega um texto, lê, não entende nem o que está... Uma simples palavra ela pode trazer vários significados e ela pode trazer várias compreensões. Então ela pode nos ajudar a compreender aquilo que Deus quer nos trazer nesta manhã. Então, sublimidade, o que é que significa? Então, eu trouxe para nós aqui, né, o significado de sublimidade, para a gente poder adentrar a lição propriamente dita. Então, sublimidade se refere ao estado do que está acima do humano. Então, já parte do pressuposto que não é, né, compreensão humana, né, como o próprio título diz, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Não são bênçãos materiais, são bênçãos espirituais. Então, na verdade, sublimidade é a qualidade do que é divino. A sublimidade é a grandeza da fé. Qualidade do que é perfeito, grandiosidade, excelência e perfeição. Então, quando o tema vem assim, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo é algo perfeito, é algo inquestionável. E isso é por fé, não é por questões meramente humanas. Pelo contrário, é por fé. Eu tenho que crer, eu tenho que acreditar, eu tenho que crer que a Bíblia ela é infalível, que ela é a palavra de Deus. E aí nós indo para o texto áureo de hoje, que se encontra em Efésios. Abre aí sua Bíblia na sua casa. Efésios capítulo 1, versículo 3, né? Abre aí sua Bíblia e veja o que está escrito, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Que texto maravilhoso, né? Na verdade, isso aqui dá para ser até um louvor, né? Um texto poético, algo muito profundo em relação ao que o autor de Efésios estava se sentindo em relação a Deus naquele momento. Então, será que você tem sido poético para com Deus ou você só tem se lastimado, só tem reclamado?
né? Porque muitas vezes nós não agradecemos a Deus, nós não rendemos graças e louvor ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é merecedor de toda a honra e de toda a glória. A verdade prática, ele diz assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Então, Deus nos elegeu em Cristo. As bênçãos espirituais são para aqueles que estão em Cristo. Então, Leonardo, você está querendo dizer que quem não está em Cristo não recebe bênçãos espirituais? Não sou eu que estou falando, a própria palavra de Deus fala isto, né? Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Então, antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu para que a gente possa desfrutar das bênçãos espirituais. E aí, uma questão pode ser levantada até então. Que tipo de bênçãos nós estamos esperando? Será que são as bênçãos espirituais realmente? Ou são as bênçãos materiais? Porque muitos por aí estão pregando, levando a questão de bênçãos materiais, esquecendo das bênçãos, né, que a palavra de Deus fala de bênçãos espirituais. As materiais, elas são consequências, mas não é o foco do ser humano, né? Na verdade, Cristo, ele nos traz bênçãos espirituais, porque nós somos seres espirituais, nós iremos encontrar com Ele, nós temos um Espírito no qual nós iremos prestar conta com o Senhor. Então, mais do que nunca, né, essas bênçãos, elas são espirituais. Então, nem todo mundo, aí eu vou dizer uma verdade aqui, nem todo mundo que está congregando, né, porque a maior verdade que posso ser dita hoje em dia é que esse isolamento social em virtude dessa problemática, né, de virose que está ocorrendo aí, traz a refletir uma questão. Será que nós estamos sendo verdadeiramente a igreja de Cristo? Porque muitos dizem assim: eu sou a igreja de Cristo, eu sou servo do Senhor. Mas será que realmente nós estamos sendo servo do Senhor? Ou será que nós estamos somente indo para a casa de Deus, aquele templo feito de cimento, tijolo, cobertura de gesso, né? Será que nós estamos ali somente para se reunir, porque nós não temos um outro local para nós irmos, e achamos que indo para a igreja a gente vai desopilar? Porque pode estar ocorrendo isso. Na verdade, esse isolamento social, ele veio a trazer, na verdade, para demonstrar quem verdadeiramente serve a Cristo. Quem verdadeiramente, né, está sendo templo e morada do Espírito Santo. Esse momento está sendo crucial. É nessa hora que nós estamos verificando e vendo, né, até nós mesmos podemos fazer uma avaliação se nós realmente estamos seguindo a Cristo verdadeiramente, como nós dizemos para muitas pessoas, como nós falamos para muitas pessoas, como nós muitas vezes pregamos para muitas outras pessoas em alguns locais. Então, será que nós estamos realmente sendo a igreja de Cristo? Então, é uma pergunta que eu faço para você que está online aí a ouvir a santa palavra de Deus nesta manhã. E agora nós iremos para a leitura bíblica em classe, que se encontra em Efésios. Abra sua Bíblia, Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 3 ao 4 e em seguida o 9 ao 14. Você pode procurar aí a sua palavra na Bíblia, né? Qualquer Bíblia que você tiver em casa, ela funciona do mesmo jeito, é a palavra de Deus. Então vamos lá, o que é que diz em Efésios 1, 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, sensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. O 11 diz assim: nele digo que quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória.
O tema da lição de hoje é a sublimidade das bênçãos espirituais. Se você pegar o capítulo 1 de Efésios, você vai ver que bênçãos espirituais são essas. Nós vamos destrinchar ela aqui no decorrer da lição. Ela vai demonstrar quais são as bênçãos espirituais que Deus tem preparado para mim e para você. Que tipo de bênçãos são essas que Deus tem preparado para mim e para você? Às vezes nós lemos apenas versículos isolados e achamos que aquilo é a verdade. Não podemos ler de forma isolada, solta. Pelo contrário, todo o texto bíblico ele tem um contexto. E é necessário a gente fazer essa contextualização para que nós possamos adentrar. Então, a lição fala de bênçãos espirituais. O texto, quando você começa a ler, ele vai falar também de bênçãos espirituais. Então, que nesta manhã nós possamos sair daqui entendendo o que são essas bênçãos espirituais. O objetivo geral da lição é esclarecer as bênçãos espirituais conseguidas por Jesus Cristo. E os específicos é justamente refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo. Porque quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos a ter uma nova posição. Nós mudamos de rumo, nós mudamos de vida. Evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo e explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Sem o Espírito Santo, meu amado, minha amada, eu e você não estaremos aqui fazendo essa live. Você não estaria ouvindo, nem muito menos eu estaria aqui fazendo uma live propagando a palavra de Deus. Por que, Nonato, que você não estaria, nem eu na minha residência estaria assistindo? Pelo simples fato de que nós não seríamos convencidos de que nós necessitaríamos de Jesus Cristo. Porque quem nos convence de todo o pecado, da justiça, né, que revela a palavra para nós, é o Espírito Santo de Deus. Então, não adianta eu chegar para você querendo me convencer, dizendo que você precisa aceitar Jesus por isso, por A mais B. Não, quem convence é o Espírito Santo. Assim como eu, quem aceitou Jesus um dia, foi o Espírito Santo que ele convenceu, ele demonstrou que você necessitava, né, na verdade, de aceitá-lo como único e suficiente Salvador. E isso é algo particular, é algo ímpar. A forma na qual eu aceito Jesus, o encontro que eu tenho com Deus é diferente do encontro que você tem com Deus, apesar de ser o mesmo Deus, mas nós somos pessoas ímpares, então não tem por que nós estarmos, muitas das vezes, pode até coincidir algumas coisas, algumas formas de encontro. Foi porque estava passando o mesmo problema, o outro é porque passou a mesma decepção, mas o encontro ele é ímpar. O encontro, a forma como Deus trata você e me trata é totalmente diferente. Por quê? Porque ele tem algo especial contigo e comigo. Amém? A introdução diz assim: a lição irá abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Então, a grande questão aqui é nós entendermos que excelência e perfeição, né, dessas bênçãos espirituais. Porque às vezes, irmão, a gente está dia após dia na casa de Deus, achamos que conhecemos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, porque a gente acaba que tem pessoas que acabam que decorando a palavra de Deus e acham que compreendeu tudo, mas ainda não entendeu qual é essa excelência, essa perfeição das bênçãos espirituais. Acha que pelo fato de estar passando uma luta, uma prova, Deus não está lhe abençoando. Irmão, nós temos que entender uma coisa: a nossa passagem aqui nessa terra, ela é algo efêmero, algo passageiro, algo rápido. Um dia desse eu tinha 15 anos, eu já estou com 37. Então, se você perceber, o mundo, o tempo ele está se exiguindo muito rápido, ele está desaparecendo muito rápido, as coisas estão acontecendo numa velocidade que muitas vezes nós não acompanhamos. E aí quando a gente se dá conta já é tarde demais. Então que nós possamos hoje acordar e entender essa excelência, essa perfeição, né, do projeto divino, porque é necessário que nós acordemos em relação a isso, para entendermos que excelência é essa, que grandeza, que perfeição é essa de bênçãos espirituais que Deus tem reservado para nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O ponto 1 da lição vai tratar justamente sobre a nova posição em Cristo. E aí, quando eu estava lendo isso aqui, será que nós temos tido essa nova posição em Cristo verdadeiramente? Não, Nato, você tem Jesus faz 30 anos, 15, 10, 8, 5, 3, 1, enfim. Mas será que nós estamos tendo essa nova posição em Cristo? Será que nesse período de turbulência nossa fé não tem desfalecido?
Será que nesse momento de turbulência, né, o nosso credo, aquilo que nós temos crido, será que a palavra de Deus realmente ela tem entrado em xeque, né? Em dúvida em relação se realmente Deus está agindo ou não, em virtude de tudo isso? Por quê? Porque o nosso foco, irmão, muitas das vezes é o terreno, infelizmente é o terreno. É o visual, é o que está na nossa mão, é o que está próximo a nós. Então tudo isso influencia na nossa nova posição em Cristo. No passado, estávamos perdidos, no ponto 1, né, ainda, e condenados à morte eterna. Mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. É isso que nós temos que entender. O que é outorgar, Nonato? Outorgar é conceder, né? É permitir. Ou seja, Deus nos concedeu em Cristo o privilégio da salvação, que nem todo mundo tem. Tem pessoas que lêem a palavra de Deus e não entendem nada, não compreendem nada. Por quê? Porque ainda não teve aquele encontro com o Senhor. Lê a palavra de Deus como se fosse um livro histórico, como se fosse mais um livro, como se fosse mais um livro de cabeceira, aquele livro que você gosta de ler, só para você entender. Muitas vezes lê somente para criticar, né, para falar mal. Mas, na verdade, no passado nós estávamos perdidos e condenados à morte eterna. É isso que o mundo não compreende em relação a nós. Por quê? Porque nós, embora temos um passado que muitas das vezes nos condena, abre aspas, não nos condena por causa de Cristo, mas nos condena por causa do mundo. Porque o mundo te aponta, o mundo vai demonstrar o teu erro, o mundo vai dizer que depois que tu fez isso, aquilo, outro foi que inventou de aceitar Jesus. Mas quando nós aceitamos a Cristo, nós temos o perdão de todos os nossos pecados. E aí, Deus nos concede em Cristo a salvação, o privilégio que não são para todos, irmão. É para aqueles que escutam, que dão ouvido à palavra de Deus. Então, é necessário que mais do que nunca a gente permaneça na fé, a gente permaneça fiel ao Senhor. É preciso mais do que nunca isto. Então, essa concessão que Deus nos deu, nós não podemos colocar ela fora, nós não podemos jogar ela fora. Porque muitas das vezes nós pegamos a concessão que Deus nos deu do privilégio da salvação e colocamos ela fora por causa de quê? Porque o irmão não fala comigo, porque o pastor não me visitou, porque o irmão não me ligou, porque a minha mãe não gosta de mim, porque meu pai não resolveu minhas coisas, porque eu não consegui uma riqueza material, porque eu não fui bem sucedido no meu trabalho, porque eu não ganho rios de dinheiro. Então isso muitas das vezes acaba que tirando, né, esse privilégio da salvação. Por quê? Porque o nosso foco está nas coisas terrenas. E como o texto de hoje, né, a lição de hoje, ela trata justamente sobre a sublimidade das bênçãos espirituais. Irmão, as nossas bênçãos, elas são espirituais, elas não são terrenas. As bênçãos terrenas nós estamos aptos a receber, mas isso é consequência, não é o foco principal. É isso que nós precisamos entender. No ponto 1 da lição de hoje, ele vai dizer o seguinte, doxologia. Aí para conhecimento de todos, eu trouxe aqui um pouquinho, né? Não conheça mais, para a gente poder entender, porque eu tirei da própria revista, né, da SCPAD, para a gente poder entender o que é doxologia. Doxa significa glória, mais logia é palavra, manifestação de louvor e enaltecimento a Deus através de expressões de exaltamentos. Deus seja louvado, aleluia, e hinos. A doxologia não pode vir dissociada da verdadeira adoração. Ela exige adoração. Então você vai ver no texto de hoje de Efésios que tem vários versículos que podem se caracterizar como doxologia, como esse momento de enaltecimento a Deus. Vamos lá. Será que nós temos enaltecido a Deus? Será que nós temos agradecido? Recentemente eu vi uma postagem, não sei se era verdade, mas que me trouxe um ensinamento. Um senhor fora do país, na Europa, não lembro o local, ele estava no hospital e aí teve que usar aqueles aparelhos artificiais. E quando terminou, que ele se recuperou, de 93 anos, ele se recuperou, os médicos trouxeram a conta para ele pagar do respirador artificial que ele estava utilizando. E ele começou a chorar. Ele começou a chorar, e os médicos perguntavam por que ele estava chorando. Ele disse, eu não estou chorando pelo fato de eu não conseguir pagar isso aqui, pelo contrário, eu tenho dinheiro para pagar. Eu estou chorando pelo fato que eu tenho 93 anos, e nesses 93 anos o Senhor nunca me cobrou nem um centavo pelo ar que eu respiro. E eu nunca agradeci por isso.
Então será que nós temos agradecido ao Senhor, enaltecido a Ele nesta manhã? Será que verdadeiramente nós temos demonstrado que nós somos servos dele? Ou será que somos apenas mais um em meio à multidão? Porque Deus procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Deus não procura pessoas que só andem com Ele, não. Se você observar, Jesus Cristo ele estava andando, muitos andavam com Ele, mas poucos tinham um diferencial com o Senhor. Então que você possa ter esse diferencial com Cristo. Então doxologia é isso, é louvor, enaltecimento a Deus. E aí no slide seguinte eu coloco algumas questões, eu boto assim, onde encontramos no texto bíblico que foi lido hoje, que é a leitura bíblica em classe de Efésios 1, né? Exemplo de doxologia. Se você for lá para o versículo 3, você vê, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A doxologia, na verdade, ela traz algo poético, algo que você expressa de dentro para fora, algo assim fora do comum. Quem gosta de literatura, for fazer leituras de poetas românticos, de escritores românticos, você vai ver que eles expressam algo que muitas das vezes as pessoas não compreendem. Então, doxologia é nós expressarmos algo para Deus, enaltecer a Deus, né? De uma forma totalmente especial. Eu tinha feito uma anotação aqui sobre a questão da doxologia, né? Também, que é a expressão poética e musical de louvor a Deus. Nós, irmãos, somos para louvar a Deus. A grande questão é que a queda do homem fez com que ele se corrompesse e essa questão de louvar a Deus ficasse em segundo plano, mas nós somos para louvar o Senhor. Então, que você, meu irmão, minha irmã, possa, nesta manhã, despertar, né, essa doxologia, essa forma de enaltecer ao Senhor dia após dia, que nós precisamos, irmãos. Nós precisamos agradecer mais a Deus, nós precisamos ser mais gratos ao Senhor, nós precisamos, né, todos os dias pedir que Ele, na verdade, venha nos abençoar mais e mais. Precisamos todos os dias. Glórias ao nome do Senhor. E eu trouxe ainda outros exemplos de doxologia, né? Em Romanos 11:36 diz assim, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Às vezes, irmão, nós somos meros reprodutores, tá? De mensagens, de palavra. A gente não medita naquilo que Deus está nos ensinar. Que texto lindo, porque dele, por ele. O autor estava, na verdade, se engrandecendo, ó, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Isso é algo profundo, que ele estava expressando em relação a Deus. No mesmo livro de Efésios 3:21 diz assim, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. 1 Timóteo também você vai encontrar um exemplo de doxologia. 1:17 diz assim, ora, ao Rei dos Reis, dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja a honra e glória para todos sempre. Amém. Vocês estão vendo a forma como esses profetas, esses, né, servos de Deus, se expressavam em relação a Deus? E aí eu faço a pergunta, como é que nós estamos nos expressando diante do Senhor? A gente acorda já com 600 cão nos corpos, brigando, esculhambando, dizendo tudo que não presta, e esquecemos muitas vezes de agradecer ao Senhor. Às vezes sentado no teu sofamento pode estar agradecendo a Deus, irmão. Dentro do teu sofamento pode estar louvando ao Senhor. Agora muitas vezes nós não fazemos isso. Nós deixamos as coisas dessa vida nos embaraçam, as coisas do dia a dia, o trabalho, a ansiedade, os estresses, ela acaba que nos embaraçando e deixando que a gente fique perturbado e esqueçamos verdadeiramente de adorar aquele que vive para todo sempre, Jesus Cristo. O ponto 2 do 1 que diz assim, que fala sobre as bênçãos espirituais. Aí eu fiz um pequeno resumo, né? A gente não tem que estar lendo a revista, né? Um pequeno resumo sobre essa questão dessas bênçãos. Primeiro, elas são espirituais, como eu bem frisei no início aqui da aula. Essas bênçãos, elas são espirituais. Elas não são do plano terreno, irmão. Ah, irmão, você está querendo dizer que no plano terreno eu não tenho que ser abençoado? Pelo contrário. Se você consegue adquirir, alcançar essas bênçãos espirituais, muito provavelmente, eu tenho quase certeza que você vai conseguir bênçãos também materiais, porque o seu foco não vai ser o material, irmão. Não é pelo fato que faltou feijão, faltou arroz, faltou açúcar, faltou alguma coisa na tua casa, que tu vai se desesperar.
Talvez você tenha passado necessidade na sua vida. Quem já passou necessidade aqui sabe o que é passar necessidade, o que é olhar para a panela e não ter comida, ter só um arroz branco com óleo e sal para comer. Talvez você saiba disso. Mas muitas das vezes tem pessoas, se você for observar, pessoas que às vezes estão passando por uma situação como essa e você vai conversar com elas, você vê que elas, na verdade, têm um outro astral. Mesmo em meio à dificuldade, elas têm uma outra vivência. Recentemente eu visitei um amigo meu e eu fiquei assim impressionado com a mãe dele, né? A forma como ela trata um filho especial, eu fiquei assim encantado. Mesmo com toda a problemática, com toda a dificuldade que ela enfrenta para poder acompanhar o filho, para poder ter o filho ter um acompanhamento, né, especializado, ela está ali firme e forte, alegre, feliz, cantando, sorridente. Muitas das vezes quando nós sentimos só uma dorzinha na unha, já ficamos reclamando, achando que Deus não nos ama, né? Que Deus não está mais conosco e achamos que Deus esqueceu da gente. Então, a primeira coisa, as bênçãos, elas são espirituais. Elas são provenientes dos lugares celestiais, como o próprio texto de Efésios 1 diz. Elas são provenientes dos lugares celestiais. Elas não são provenientes, né, dos lugares que nós terreno, né? Não são provenientes dos lugares terrenos, elas são provenientes dos lugares celestiais. Enquanto nós não entendermos isso, meu amado, a gente vai penar aqui nessa terra. Ah, mas por que eu estou passando por isso, estou passando por aquilo? Deus quer te ensinar algo. As bênçãos, elas são espirituais, irmão. E tem mais, as nossas escolhas, elas geram consequências. Não é porque tu aceitou a Jesus hoje, que teus pecados passados são perdoados, beleza. Mas tipo, as consequências daquilo que tu plantou lá no passado, tu vai colher. Dia após dia. Então não esqueça disso. Porque às vezes nós esquecemos, aceitamos Jesus e aí pior ainda. Achamos que somos superiores aos outros. Achamos que ultrapassamos os demais. Não, pelo contrário, meu amado. Nós, na verdade, fomos alcançados pela misericórdia, pela graça de Jesus. E aí tivemos o privilégio, né, de estarmos na presença dele, de o aceitar, de o reconhecer como único e suficiente Salvador, de termos a palavra de Deus revelada para conosco. E aí muitas vezes nós colocamos os outros no inferno, lançamos todo mundo no inferno, como se nós tivéssemos a chave do inferno. Nós não temos a chave do inferno. A palavra de Deus, ela vai demonstrar aquilo que eu tenho que fazer, quais são os preceitos que eu tenho que obedecer. Agora, a palavra de Deus não me dá o direito de eu estar lançando A ou B no inferno, não. Ela diz que se você andar em retidão pela porta estreita, você, né, poderá, na verdade, irá alcançar a misericórdia e morar com o Senhor. Agora, do contrário, não, irmão. Agora, a minha Bíblia não me diz que eu tenho que lançar você no inferno. Então, primeiro, são espirituais. Segundo, elas são provenientes dos lugares celestiais. Terceiro, nos elegeu nele para sermos santos e irrepreensíveis. O Senhor nos elegeu nele para que nós fôssemos santos. Ele não nos elegeu para que fôssemos para que a gente fosse irrepreensível. Primeiro, ser santo. É necessário ser santo. E quando eu falo santo, irmão, não é ser santo como muitos colocam por aí, não, de madeira. Não, estou falando disso não. A palavra santa, ela quer dizer separado, irmão. Então vamos lá, a partir do momento que tu tem um encontro com Deus, tu não pode ter a mesma vida que tu tinha antes. Tu não pode se comportar como tu se comportava antes. Tá chegando umas perguntinhas aqui, daqui a pouco eu respondo, tá? Irmão Kelder, Pai do Senhor, seja bem-vindo aí à nossa live, glória a Deus. Como sempre, as perguntinhas meio perigosas, né? Mas vamos pra frente, vai dar certo, respondo já, tá? Então, ele nos elegeu nele para sermos santos. Primeira coisa, quando eu aceito a Cristo, eu tenho que ser santo, separado. Então, se eu tinha uma conduta X, eu passo a não ter mais. Segundo, irrepreensível. Não quer dizer, irmão, que as pessoas não vão te apontar. Pelo contrário, elas poderão te apontar, elas poderão falar do teu passado, elas poderão trazer à tona tudo aquilo que tu fez de errado. Agora, a tua conduta vai fazer com que elas vejam que você é irrepreensível, que você verdadeiramente mudou de vida, mudou de rumo. Você verdadeiramente tomou um outro rumo na sua vida, com base na palavra de Deus. Então, primeiro ele nos elegeu para ser santo e para sermos irrepreensíveis. E também nos predestinou para sermos filhos da adoção. Ou seja,
aqueles que não quiseram a Cristo, nós somos alcançados pela graça do Senhor. Se não fosse, irmão, só a misericórdia de Deus nas nossas vidas. E também nos predestinou para que nós, para louvor e glória de sua graça. Não temos a redenção, nele temos a redenção, a remissão de ofensas, o selo do Espírito Santo. Você vai encontrar em Efésios do 3 ao 14, que fala justamente sobre isso. Então, somos filhos de Deus, somos a glória do Senhor, pelo menos é para sermos a glória do Senhor, né? E precisamos mais do que nunca, né? Entender que os nossos pecados foram remidos no sangue do Cordeiro. Nós temos o selo do Espírito Santo que muitos procuram e não encontram. Então, isso já é uma grande... São bênçãos espirituais que Deus colocou para nós. E que muitas das vezes nós não entendemos, nós não compreendemos. Nós ficamos, oh meu Deus, por que eu ainda não alcancei isso? Um bem material, X, Y, Z. Por que eu não consegui determinada questão? Mas tudo é na vontade do Senhor, meu irmão. Porque as bênçãos espirituais já estão guardadas para nós. Nós já estamos usufruindo em vida. Glória ao nome do Senhor. E o ponto 3 do 1 que diz a nova condição, né? Quando o texto fala a expressão em Cristo, significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Vamos lá para João 1,3. O que é que diz em João 1,3? Diz assim, ó: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, tudo se resume a Jesus Cristo. É isso que nós não entendemos. Aí vamos questionar, vamos perguntar por que determinada coisa não acontece. Vamos querer usar a razão, vamos querer usar o nosso mero conhecimento que está abaixo do Senhor. Porque o conhecimento que tu tem, o que eu tenho, a mente que eu tenho, foi o Senhor que possibilitou, foi o Senhor que concedeu. Então, como é que a obra fica questionando o Criador? Claro, Ele nos deu uma razão, Ele não nos proíbe de questionar. Agora, é uma razão, nós temos que ter uma fé racional, um pensamento racional. Não, vamos ter cuidado para nós não estarmos afrontando ao Senhor. Então, quando diz assim, a expressão em Cristo, significa que somos abençoados com toda a bênção em Cristo, irmão. Não é sozinho, vou fazer do meu jeito agora que vai dar certo. Vou ficar da minha forma que vai... Não, irmão, não é dessa maneira não. É em Cristo Jesus. Do contrário, irmão, não tem solução. Você vai nadar e morrer na praia. Você vai tentar e não vai conseguir, porque você está aí na sua força. A nossa força é em Jesus Cristo. Em Hebreus 5,9, olha lá o que é que diz. Hebreus 5,9. Diz assim: e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Primeiro, Jesus Cristo morreu. Kelda, eu te amo. Né? E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação por todos os que lhe obedecem. Jesus Cristo, ele foi consumado, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, padeceu por nós. Mas, né, veio a ser a causa eterna, salvação para todos os que lhe obedecem. Não é o que diz assim, eu acredito, não, tem que obedecer. Tem que obedecer, se não obedecer, irmão, de nada. No final vai ficar igual aqueles que dizem assim, vai ser o joio no meio do trigo. Conhecer a palavra, e vamos lá, o inimigo de nossas almas, ele conhece a palavra, mas até mais do que qualquer crente, se duvidar. Mas ele obedece? Não. Então, é obedecer. O 9:12 de Hebreus diz assim: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Eu vou ler o 11, que aí explica o segundo. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entenda, meu amado, Jesus derramou seu próprio sangue para que eu e você pudéssemos ter vida.
E aí, irmão, a vida aqui não se resume à questão de ter bens materiais, não. Por que eu estou frisando muito isso, irmão? Porque é o que eu vejo no dia a dia. As pessoas lutando, orando, brigando para ter bens materiais. Não sou contra, eu acho que nós temos que ser abençoados financeiramente, temos os nossos bens materiais. Agora, o nosso foco maior, ele tem que ser o espiritual. Ele tem que ser espiritual, porque o que acontece? Na hora que, se você focar no material, na hora que aquele bem material acabar, exaurir-se, na verdade, a tua fé vai junto com esse bem material, vai de água abaixo, vai embora. Então é preciso mais do que nunca que você, né, e eu foquemos mais do que nunca nas bênçãos espirituais, porque elas são perfeitas, elas são excelentes, elas são grandiosas, elas ultrapassam qualquer entendimento humano. A bem da verdade é quando você encontra às vezes um irmãozinho que está passando por uma luta, né, lá no interior, numa luta, só arroz e feijão para comer, mas está morto de feliz, ninguém. Como é que pode aquele irmão passando toda uma luta e está lá glorificando a Deus? E às vezes o irmão que tem tudo, tem carro, tem não sei o que, casa de praia, piscina, e não consegue viver bem. Há uma grande diferença, é o foco no qual cada um dos irmãos está dando naquele momento. Se é a bênção espiritual ou se é a material. O Senhor relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão. Vamos lá. 2 Coríntios 5,17. Veja lá o que é que diz. 2 Coríntios. Capítulo 5, versículo 17, que diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo.